Estado para 2024, apresentado na Assembleia Nacional na passada terça-feira, considera um aumento dos salários em 5%, cujo acréscimo é transversal e contempla os trabalhadores da função pública, informação que foi avançada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massana. O governante considerou equilibrada a proposta de orçamento para o ano de 2024, referindo que procura atender também os objetivos e metas constantes do Plano de Desenvolvimento Nacional, com investimento no capital humano, no domínio da saúde, educação e bem-estar social. Na proposta que trazemos para a função pública, estamos também a considerar um aumento dos salários em cerca de 5%. Tanto esse aumento como se apresenta a proposta é transversal, tanto significa que contempla todos os trabalhadores da função pública e deixamos também reserva para que no próximo exercício para os setores da saúde, educação, agricultura, possamos também continuar a criar espaço para o recrutamento de mais profissionais. Por outro lado, a Ministra das Finanças avançou igualmente que na proposta do OGE de 2024, quem ganha 100 mil kwanzas estará isento do imposto de rendimento de trabalho, no sentido de, por via desta medida de natureza fiscal, dar algum alívio às famílias. Estamos a propor aumentar o limiar de isenção, que agora está em vigor é 70 mil kwanzas. As pessoas que ganham até 70 mil kwanzas e a primeira componente de 70 mil kwanzas dos salários são isentas de IRT, não pagam. E o que estamos a propor agora é 100 mil kwanzas. De modo que quem ganha até 100 mil kwanzas e os primeiros 100 mil kwanzas de cada rendimento das pessoas também não paga IRT. Pois bem, o nosso primeiro tema de análise, Albino Paquici, mais uma vez, boa noite. Vamos então falar desta proposta do OGE para 2024, proposta do Executivo da Administração João Lourenço. Quem vai ganhar 100 mil kwanzas em 2024 não paga o imposto de rendimento de trabalho. Boa noite, Amilcar. Boa noite, Amilcar. Boa noite, Comandante da Rosa. Boa noite, telespectadores. Pois, Amilcar, a proposta como tal é boa neste sentido. O que interessa saber é se o não pagamento de imposto de trabalho vai impactar sobre a possibilidade da despesa das pessoas. Uma coisa é dizer que não pagam o imposto de trabalho, está tudo muito bem, mas depois saber se os 100 mil kwanzas são suficientes para, por exemplo, cobrir a cesta básica e as necessidades que as famílias têm. A gente não olha apenas para aquilo que de positivo o governo aqui está a propor, como é evidente, também da questão dos 5%, certamente falaremos sobre essa matéria, mas é efetivamente preciso saber se isto pode, em que medida é que pode beneficiar. Nós hoje o que temos tido é efetivamente uma desvalorização acentuada do kwanza, da nossa moeda, não é? Apesar do aumento que o governo propõe de 5%, mas a grande verdade é que as famílias continuarão a sentir um aperto. Mas é muito simples. Se nós fizermos comparações 2014, 2015, isso é grande verdade, tínhamos menos população, cerca de 25%, e tínhamos um orçamento de quase 100 milhões, mil milhões de dólares, penso que é isso. E hoje somos quase 35 milhões de habitantes e o nosso orçamento é pouco. Ou seja, para todos os efeitos, nós estamos num orçamento que é um bocadinho empobrecido. E embora o ministro, de facto, como alguém que propõe este orçamento na Assembleia Nacional para depois se discutir, é alguém que está no governo, era preciso que tivéssemos as duas medidas aqui. Eu tenho entendido, Amilcar, para passar a palavra, que é, nós temos, para além de fazer o debate do Orçamento Geral do Estado no orçamento, era preciso, como se faz noutras realidades, onde o Presidente da República, como titular do Poder Executivo, reúne os empresários, os sindicatos e os interessados para fazer um debate, de modo que quando se propõe o orçamento haja mais realismo do que propriamente um orçamento que de alguma forma satisfaz quem está no governo, mas depois quem não está no governo, que somos nós, continuamos a sofrer porque o Kwanza está desvalorizado e a cesta básica subiu. E tudo subiu hoje. Comandante Rosa, qual é o seu comentário a propósito destas propostas do Executivo para gerar a República no próximo ano? Boa noite, Amilcar, boa noite, Albino Paquici, boa noite às pessoas lá em casa. Este é um exercício interessante. Porquê? Porque, se nós estamos recordados do ano passado, por ocasião da entrega da proposta do Orçamento Geral do Estado, comentou-se muito o facto de não ter havido uma preparação à altura
da exigência deste documento. E pode ter alguma razão o facto de o orçamento de 2023 ter terminado, digamos assim, ter tido uma sorte, ou ter tido má sorte, porque tivemos aquele exercício da captação de despesa, no fundo, devido a problemas orçamentais ou de captação de recursos para financiar os projetos. Desta vez, esta equipa, liderada pelo Dr. Massano, parece querer fazer as coisas no tempo certo, com planos ou metas realísticas, né? Coloca questões de forma muito clara, não exacerba. Parece que os números, em termos de números, nós estamos a falar em 24 bilhões de kwanzas, segue um pouco a lógica, aquilo que é a regra nos últimos anos. Nós tivemos em 2000, tem aqui alguns números, nós tivemos em 2022 18 bilhões, em 2023 20 bilhões de kwanzas e para 2024 estamos a apontar para 24 bilhões de kwanzas. Temos que olhar para aquilo que foram as palavras do Dr. Massano, que é o coordenador da equipe económica. O que é que eu quero dizer com isso? Ele aponta para medidas de estímulo à economia. Além destas propostas de aumento do salário, da função pública 5% e outros, né, em relação ao IRT, é preciso que duas coisas conjuguem ou combinem, que é que os estímulos à economia funcionem, deem um resultado, mas também que haja um controlo da taxa de câmbio. Porque as duas coisas estão associadas, estão relacionadas. Porque o Albino Paquis disse aqui agora há pouco que o poder de compra do salário hoje é quase nulo, né? As pessoas perderam muita capacidade de adquirir coisas. E então é preciso, porque é por isso que eu falei do segundo ponto, que haja um controlo da taxa de inflação e também do câmbio, embora isso destoie um pouco com aquilo que são as regras do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, mas que haja a necessidade de o governo, a equipa económica, tomar essa medida para que salvaguarda quer os interesses de controlar a economia, quer de dar alguma esperança às famílias angolanas, porque realmente com as contas não estamos muito bem hoje. Portanto, o Orçamento Geral do Estado, essa proposta que ainda vai à Assembleia Nacional, tem tudo, pelo menos em termos práticos, em termos de elementos, em termos de ingredientes, tem tudo para que funcione. Tem tudo para que não se repita o exercício de 2023, portanto, pelo menos em termos de mensagem muito clara do Ministro de Estado, Massano, parece que tem tudo para que as coisas funcionem bem. Será? Pois, Amílcar, eu estou de acordo também com a abordagem do Coelho, mas a grande verdade é que nós, imagine, por exemplo, que 3,8, que acho que é isso, 3,8 bilhões de kwanzas, vem da dívida externa. Não é? Para nós também podermos daqui poder aumentar o salário. Tem havido um problema que, na minha perspectiva, devia ser resolvido com uma decisão tomada pelo Presidente da República, porque o Presidente pode tomar a decisão. Né? A decisão é do Presidente. Basta que o Presidente tenha vontade de tomar aquela decisão precisa. Mas é verdade que ele, o Presidente, hoje tem que fazer um grande exercício porque não temos dinheiro. Isso também é grande verdade. Ou seja, mas... As medidas é que gostaria que o Presidente tomasse? Pois, a grande verdade é, entre aumentar o salário em 5% e entre investir mais na saúde e na educação, talvez fosse importante que nós investíssemos mais na saúde e na educação, ou seja, a necessidade de, porque nós perspectivamos níveis altos do país, a necessidade de nós nos endividarmos para podermos investir na saúde e na educação. Essa é a minha perspectiva, do que nos endividarmos para terminarmos algumas obras públicas e ou aumentarmos o salário em 5%. Essa é a minha perspectiva. Não. Pois há aqui um outro aspecto.
que tem me feito muita confusão, e eu tenho muito respeito por quem decide, não tem nada a ver com isso, que é, Amílcar. Tanto do ponto de vista do bolo orçamental, aquilo que vem na proposta, como do ponto de vista da execução orçamental, a gente faz comparações. As Forças Armadas e o Ministério do Interior tiveram mais orçamento executado do que a saúde e a educação. Isso a mim me faz confusão. E mesmo olhando para o orçamento como proposta, embora efetivamente tem que se preparar as Forças Armadas, nós temos que ter essa dotação orçamental para esses dois ministérios que eu aqui citei. A grande verdade é que não me parece tirarmos daqui grandes objetivos, porque o investimento que nós fazemos, nós estamos em 5%, 6% na educação e na saúde, quando, Amílcar, somos o país mais rico, um dos países mais ricos da região, e somos aqueles que menos investimos na educação e na saúde. Não sei se é boa aposta essa que está a fazer o Presidente da República, porque a nível de estruturas temos estado bem, eu estou profundamente de acordo, e aliás o Amílcar passou na sua peça que vai se inaugurar o novo Hospital do Bengo, estou profundamente de acordo com isso, mas é importante que nós também percebamos que a saúde e a educação estão juntas. Então, não tenho nada contra as Forças Armadas ou o Ministério do Interior, mas era preciso que nós percebêssemos se é mesmo necessário que nós façamos a nível de propostas que estamos a fazer agora e não o contrário. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que há aqui Bom, o Albino para aqui se misturou... Equívoco, não? Misturou aqui um pouco as estações, falou do Presidente da República e as decisões que tomam, as decisões, né? Mas estamos a falar mesmo da questão do Orçamento Geral do Estado. E isso é importante, se nós nos desviarmos um pouco, acabamos por perder mesmo o foco. É que o Presidente decide, não, mas ele decide, mas como nós sabemos, a proposta do Orçamento Geral do Estado, ela tem que ser aprovada, tem que haver uma autorização do Poder Legislativo, da Assembleia Nacional. Portanto, há aqui coisas que temos de ser um pouco rigorosos em relação a isso. Essa proposta foi à Assembleia Nacional, vai ser discutida. E tal como vimos no ano passado, vimos o Parlamento fazer um grande exercício de negociação. O Albino Paquice falou em que como acontece em outras realidades, há uma negociação com sindicatos, com organizações socioprofissionais e de empresários. Isso podia ter sido feito. E também não acredito que não tenha sido feito ou que não vá poder acontecer. Agora, é importante percebermos que o orçamento, a proposta de orçamento é só uma previsão de receitas e despesas. Estamos de acordo. Agora, é importante que esta equipa tenha capacidade para ir à busca e garantir as fontes de financiamento para os projetos que estão inseridos no Orçamento Geral do Estado, nessa proposta. Fazemos votos que os astros se conjuguem, se alinhem, de modo a que não tenhamos novas derrapagens, como aconteceu em 2023. Agora, é importante perceber que isto de falar de investir na saúde e na educação, tem havido, de facto, um crescendo em termos de verba disponível para o setor social. E o Dr. José de Lima Massano fez referência a isso, que há esta proposta do Orçamento Geral do Estado. Ela está alinhada com o Plano de Desenvolvimento Nacional, que fala na necessidade de investir mais no capital humano e cita, efetivamente, a educação e a saúde como setores-chave para se atacar a questão do capital humano. Mas é importante que... Ele fala para os próximos orçamentos, não é? Não, começa já agora. É importante, claro, quando nós discutimos isso, quando nós falamos sobre investir no capital humano, pensemos em outras coisas. O doutor José de Lima Massano não fala só da educação e da saúde. Acho que há outras componentes que ele refere. Inclusive fala da sustentabilidade dos projetos do conjunto de políticas sociais. Mas é importante salientar que, tal como também disseste, Dr. Albino, o setor social, principalmente o setor social, tem realmente apresentado déficits de execução orçamental. Este sim é um problema que eu acho que devemos ficar um pouco mais atentos e ver que soluções é que essa equipa económica vai apresentar para este problema. Porque a parte social tem apresentado sucessivos déficits de execução, contrariamente aos outros setores. Certo, é um assunto que não se esgota, de resto vamos voltar a falar do AGE
durante a fase de discussão e aprovação na Assembleia Nacional pelos deputados da Nação. Avancemos com outro tema que marcou a semana. O Sistema Económico Nacional gerou cerca de 141 mil novos postos de trabalho entre janeiro e setembro deste ano, mas em igual período, mais de 6 mil trabalhadores angolanos perderam o emprego devido ao contexto socioeconómico do país. Os dados foram apresentados na terça-feira pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Em 2023, o Sistema Económico Nacional gerou um total de 149.128 postos de trabalho de janeiro a setembro. Contudo, houve uma queda na estatística ao longo do referido período, onde assistiu-se a uma perda de 6.534 postos. Nesta altura, os dados do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social apontam para a existência de um saldo de 141.007 empregos formais gerados. O comércio, prestação de serviços e construção são os setores que mais contribuíram para a criação dos referidos postos de trabalho. Estes 141 mil empregos são empregos líquidos, porque já deduzimos os valores que nós retiramos da Inspeção Geral do Trabalho, que são dos empregos destruídos, que estão avaliados em 6.534 empregos. De acordo com o MAPTES, atualmente a taxa de desemprego está na ordem dos 30%. A população em idade ativa cresceu 5,39%. Em todo o país, a procura por trabalho continua a aumentar diariamente. Temos uma taxa de desemprego ainda preocupante, na ordem dos 30%, para ser mais rigoroso, 29,6%. Uma população ativa que vem crescendo a um ritmo muito grande. O nosso país tem atualmente cerca de 11 milhões de pessoas empregadas no setor formal e informal. Albino Paquici, vamos então analisar estes números. São números preocupantes porque temos aqui 6.534 angolanos que perderam o emprego entre janeiro e setembro deste ano. Pois, Amilcar. Mas primeiro, dar uma nota, na minha visão positiva, relativamente à comunicação do MAPTES. O MAPTES, de um tempo a esta parte, tem tido uma comunicação melhor. Aliás, faz briefings, não é? E aqui dar uma nota positiva à ministra, naturalmente, e o seu secretário de Estado, que é o Pedro Filipe, que tem feito essa comunicação. Que é preciso comunicar às pessoas o que é que se passa de facto, para nós sabermos o que é que estamos a passar. Primeiro, queria começar pelos 141 novos empregos que estão no setor do comércio, naturalmente, mas, Amilcar, os empregos que nós perdemos é em razão, de facto, da falta do empoderamento do empresariado nacional. Nós temos tido uma parte considerável do investimento que é feito aqui, muito ligado ao capital, portanto, aos empresários estrangeiros. Não tenho nada contra os empresários estrangeiros, é preciso dizer isso com muita clareza, mas a grande verdade é que se uma parte dos empresários que nós temos hoje, nos vários ramos, e alguns deles setores essenciais, que são os setores da alimentação, é com empresários estrangeiros que, de facto, abrem aqui as suas empresas ou as suas lojas e depois exportam todo o capital, nós não tem como termos mais emprego. Mas muito simples. Ou seja, isso não é dito por mim, é pelos economistas que entendem dessa matéria. Uma parte considerável do nosso empresariado é estrangeiro, portanto, temos uma economia estrangeirizada. Quando a economia é estrangerizada... De que forma é que o Estado poderia apoiar estes angolanos que perderam o emprego entre janeiro e setembro deste ano devido à crise económica? Pois, mas, Amilcar, é que o Estado não pode fazer tudo. O Estado não pode fazer tudo. Portanto, o Estado tem que se ligar permanentemente ao empresariado nacional. É assim que funciona nas grandes economias. Ligar, ou seja, potenciar os empresários nacionais para que eles possam ter dinheiro para formarem mais empresas e terem mais empregados. Tão simples quanto isso. Portanto, penso que enquanto nós não apostarmos de facto no empresariado nacional, nós vamos ter muita dificuldade. Por uma razão muito simples, temos tido uma exportação excessiva do capital, que poderia ser para multiplicar as empresas e os empregos. Agora, de resto, é o que nós ouvimos, de facto, tem havido uma perda muito grande e nós também temos amigos empresários que dizem que, olha, estão numa situação dificílima, não é? Então, era preciso... Eu, muito sinceramente, Amilcar, entendo que aqui é onde tem que haver um maior diálogo entre o executivo e os empresários nacionais, que é
o que é que os empresários precisam de facto. Temos tido vários incentivos a todos os níveis, mas, por exemplo, Amílcar, quando nós pensamos no setor da agricultura, que podia receber dessa vez mais verbas do Orçamento Geral do Estado, ouvimos o que é que o Ministro disse. Quando nós olhamos para os empresários amigos que nós conhecemos, que podiam efetivamente multiplicar o seu capital para poderem empregar mais pessoas, é o que nós sabemos. Ou seja, é preciso que o empresário nacional tenha, por exemplo, a possibilidade de crédito nacional. Crédito. Quando o empresário não tem crédito, como é que ele desenvolve a sua empresa? Como é que aumenta o seu capital e como é que emprega mais pessoas? Não consegue. Amílcar, muito simples, e vou-lhe passar a palavra. Olha que aqui no Chamutebe, eu acompanho todos os noticiários da TV Zimbo, como sabem, Bengala, foi Chamutebe em Bengala, onde os agricultores que estão a produzir feijão, e essa matéria foi passada aqui na Zimbo, estão a preferir receber crédito do pessoal do Congo. Nós não podemos permitir isso, é uma questão de soberania nacional. Peço desculpas. Então, os irmãos do Congo é que vão financiar os nossos empresários, aqui os agricultores, para eles produzirem e venderem diretamente feijão para o Congo. De repente, o feijão vai ficar 5.000 kwanzas aqui. E não é bonito. A semana passada ainda paramos na Kibala, meia-noite, 1h, e Amílcar, o quilo de feijão... Atenção, é bom dizer que estão a comprar o feijão em Angola em kwanzas. Estão a comprar em kwanza, Mas é este é o problema. O quilo de feijão na Kibala estava a 1.500. Como é que nós vamos... Quer dizer, estamos a falar dos nossos empresários. Tudo é produzido aqui, são os nossos agricultores, não é? Agora, estes nossos agricultores, pequenos agricultores, se forem ao banco, não recebem crédito. Como é que se permite uma coisa destas? Permita-me. É uma pergunta que eu estou a colocar. Espero que não estava à espera que o Amílcar me passasse a palavra, mas porque há uma questão que importa colocar, e mesmo interrompendo um pouco o raciocínio do Dr. Albino Paquice, que é o seguinte. Nós começamos a falar do desemprego e o Dr. Albino Paquice levou o assunto para a questão das empresas e dos empresários. Isso é verdade. Esta narrativa coloca-nos perante uma realidade que nós não podemos escapar, que é a comunicação. Nós ainda há pouco falamos do Orçamento Geral do Estado. O Paquice diz que é... Pois, ele falou... queda deste emprego é por falta de empoderamento do empresariado. Pois, mas nós ainda há pouco falamos da proposta do Orçamento Geral do Estado, em que, inclusive, se nós prestamos atenção à fala ao Ministro de Estado, de Lima Massano, vamos perceber que ele faz referência a medidas de empoderamento do empresariado nacional. Eu acompanhei. Inclusive, fala da capitalização de instrumentos como o FACRA e o BDA. Ou seja, inclusive faz referência a uma medida que é de extrema importância, por isso é que eu falei de questões muito realistas, que é a dos empresários, dos investidores, principalmente no setor do agro, na agricultura, poderem recuperar o investimento feito em sede de imposto industrial, quando, por exemplo, tenham aplicado verbas na criação de acessos às zonas de produção, na instalação de estações de tratamento de água e instalação de energia elétrica. Nós temos muitos casos aqui de empresários, principalmente desse setor do agro, que investiram muito dinheiro para poder produzir e nem sequer notícia de que este dinheiro seria recuperado. Isso tem impacto no valor da produção, claro, no custo de produção. E hoje o Dr. José Lima Massano vem a público dizer que o governo está atento a essa situação e tomou uma decisão em relação a isso, que é muito importante. Que esses empresários possam recuperar em sede do imposto industrial este valor investido. E é muito dinheiro. E nós assistimos, muitas vezes, de forma até um pouco distraída, fazendas serem criadas em zonas, muitas vezes, inóspitas, só porque têm lá condições de produção, mas os empresários assumem esse risco sozinhos. Hoje, essa equipe econômica assume que há este déficit e está atenta e toma essa decisão de poder ressarcir o empresário, o investidor, nesse sentido. Essas medidas que nós falamos agora há pouco, principalmente aquela que tem a ver com a capitalização do FACRA e o BDA, vão ter, se forem aprovados
como devem ser os projetos de empresários nacionais, nomeadamente, vamos ter talvez uma reviravolta em relação à oferta de empregos, de recuperação de postos de trabalho. Espero, por isso é que eu disse no início da minha fala, espero que os astros se alinhem para que essa proposta do Orçamento Geral do Estado seja executada, ou seja, primeiro aprovada, e depois seja executada como deve ser, e vamos ter, sim, muitos frutos no próximo ano. Espero bem que sim. Comentário da vossa parte em relação ao tema que estamos a analisar, 141 mil novos postos de trabalho entre janeiro e setembro deste ano, mas o secretário de Estado, Pedro Filipe, sublinha que a taxa de desemprego é muito alta por entre a população ativa, são 29,6%, Sim, que é muito alto. Também há um crescimento, nós estamos a crescer, penso, 3,5% por ano. Há um crescimento muito grande da população angolana e ainda bem. Um crescimento, digamos, muito populacional. Abaixo, sim, muito abaixo crescimento populacional. Exatamente, o crescimento populacional é muito alto. Mas aqui temos que fazer a comparação rápida, ou seja, quando o crescimento populacional é muito alto, o emprego também tem que crescer, não pode crescer, senão vamos ficar sempre no desemprego. Mas há aqui o doutor Coelho faz aqui uma referência, que é os vários créditos e as linhas que se abrem, os projetos do governo. Eu muito sinceramente entendo, e aliás, Amílcar, eu acredito no empresário nacional. Nós temos em Angola jovens com muita vontade de trabalhar e de fazer e de empreender. Temos muitos empresários que realmente querem empreender. Um dos maiores problemas que nós temos tido é, depois, as linhas para as pessoas terem acesso a esse crédito ser muito difícil para potenciar as suas empresas. Então, eu tenho entendido que uma coisa é o discurso feito pelo ministro na televisão ou então noutros palcos, mas outra coisa é... de facto, este déficit. Há esse déficit muito grande, comunidade. Temos que reconhecer isso. E há esse déficit, ou seja... Muitas pessoas conseguem créditos e abrem fazendas, mas depois não são agricultores, porque aqueles que são realmente agricultores não conseguem esse crédito. Aliás, há pouco tempo, até me passou a peça do senhor no Namibe. Das Salinas. Exatamente, das Salinas. Quer dizer, então, o exemplo está ali. São exemplos muito práticos. Sim, exatamente. Em que se uma pessoa daquelas vai ao banco pedir 90 milhões ou então 200 milhões de kwanzas, não tem. Mas ele já gastou 90. Está a ver como é que a gente tem que trabalhar com a prática? Que os bancos fazem para conceder crédito. Agora, aqui está uma grande questão, que é por que o banco regulador não pede aos bancos comerciais que atendam esses empresários? Nós conhecemos pessoas que estão a receber crédito de 200 milhões e não fazem nada com aquele dinheiro. Por que razão é que isso é assim? Então, se realmente o Executivo deseja que nós tenhamos mais empregos, tem que potenciar os empresários nacionais. Eu acredito plenamente nestas decisões, nestas medidas que foram a ser tomadas. Eu também acredito. Estou extremamente otimista. Eu também acredito nisto. Meus caros, vamos então para o último tema. Mais de 5 mil empresas devem ao Instituto Nacional de Segurança Social, de acordo com o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. A dívida está acima dos 280 mil milhões de kwanzas. Para o governo, trata-se de uma situação de tirar o sono. É elevado o número de empresas que furtam-se em pagar as contribuições à Segurança Social. Os dados do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social revelam a existência de 5.004 empresas devedoras em todo o país. Temos 5.004 empresas devedoras, 366 já regularizaram de forma voluntária, 24 temos processos ativos e temos 208 solicitações para regularização. Atualmente, o governo despoletou um processo de cobrança coerciva às empresas devedoras. A dívida por se recuperar está acima dos 280 mil milhões de kwanzas. Nós temos uma dívida por recuperar do apuramento preliminar feito acima de 280 mil milhões de kwanzas. E o Instituto Nacional de Segurança Social tem estado a levar a cabo um processo rigoroso de cobrança coerciva. O Sistema Nacional de Proteção Social Obrigatório tem inscritos cerca de 2.694.000 trabalhadores. Houve, no segundo trimestre deste ano, um incremento na ordem dos 20% em comparação aos dados do segundo trimestre do ano passado. Coelho Rosa, qual é o seu comentário? 5 mil empresas que devem ao Instituto da Segurança Social, ou seja, não pagam as contribuições obrigatórias ao Instituto de Segurança Social. Realmente é uma situação
difícil de gerir. E eu tenho devo encorajar primeiro a direção do INSS, que tem feito um trabalho notável na organização destas contas. Mas a verdade é esta, que parece-me que estas empresas, elas não fazem essa dívida, não contraem essa dívida de modo voluntário. Não acredito que, olhando um pouco para a lista de empresas devedoras, que não foi divulgada, mas já algumas coisas vêm a público, não são empresas que têm a saúde financeira, ou pelo menos não são saudáveis as suas contas. Nós temos muitas empresas que são conhecidíssimas aqui e que estão, digamos assim, a gerir dívida, a gerir prejuízos. E até muitas delas são empresas públicas. Então, é preciso fazer aqui um conjunto de exercícios que vão permitir que essas empresas saneiem as suas dívidas, organizem as suas contas e regularizem, porque a cobrança coerciva desta dívida não me parece que seja dar resultado, porque ela deve ter começado, penso, em janeiro, foi assim anunciado que começaria a fazer a cobrança coerciva em janeiro. Hoje estamos em novembro e não temos notícia de uma evolução, digamos assim, efetiva, uma mudança do quadro. A verdade é esta, que as dívidas vão continuar. Não é uma realidade única angolana de termos empresas com dívidas no sistema de previdência social, mas é preciso que esta situação se resolva, porque são famílias, são os aposentados, as viúvas e os órfãos que ficam com o seu futuro condicionado por causa de uma situação que, bom, alguém tem que assumir, chegar-se à frente e dizer assim, estamos aqui, vamos resolver isso. Porque, de outro modo, penso que só o INSS não consegue resolver. Pois, eu estou de acordo com o Comunhão quando diz, e aqui dar uma nota também ao Dr. Anselmo Monteiro, que é o PCA do INSS, que tem estado a fazer esse trabalho, aliás, com o Dr. Mapetece, né? Mas aqui uma nota que eu gostaria de corrigir, não é corrigir, é contrapor aquilo que diz, porque algumas empresas não pagam o Instituto Nacional de Segurança Social, mas cobram, mas tiram o dinheiro do funcionário, ou seja, elas tiram o dinheiro do funcionário que devia ser para pagar o INSS e não pagam o Instituto. Essa é a grande questão. E nós temos muitas empresas que estão nisto. Nós temos, não, pelo menos naquele estudo que se fez e com as pessoas autorizadas com que se conversou, é que muitas delas estão nisto há mais de 10 anos, 5 anos. Não pagam porque não têm, que elas têm saúde financeira, sim, não pagam é porque não querem. Que aqui trata-se de um direito, é um direito do trabalhador, naturalmente depois usufruir daquilo que é o desconto que ele fez, mas também é um pressuposto ético. É verdade que nós em Angola temos, sim, mas é essencialmente também um pressuposto ético. Nós em Angola temos muitas empresas que estão numa situação de saúde financeira grave. Isto é verdade. Isso é verdade. Mas também nós temos outras empresas em Angola que fazem lucros avultados. Sim. E muitas destas com lucros avultados também se encontram nessa situação. Daí que essa nota dada pelo Dr. Avelino Monteiro, Anselmo Monteiro e Dr. Pedro Filipe é essencial. Quer dizer, eu acho que aqui também é possível perceber se as empresas, se aquela empresa determinada tem ou não saúde financeira para sim, poder pagar a dívida que tem, o Instituto, não é? E, por outro lado, não tendo, pode fazê-lo naturalmente ao longo do tempo. Isto é possível. Há aqui uma situação de necessidade de interoperabilidade das contas, poder-se analisar. Deve haver algum órgão que seja capaz de ir perceber como é que as empresas estão a ser geridas. Muitas estão em falência técnica e isso é preciso que seja dito. Mas também é verdade, sim, que há algumas empresas, já não tantas, não acredito, que não paguem a Segurança Social por não querer. Penso que é necessário reforçar esse mecanismo de cobrança coerciva, é necessário que os números sejam apresentados, inclusive expor mesmo essas empresas devedoras, porque só desta forma é que se consegue, de certo modo, persuadir e engajar essas empresas, porque está em causa, como disse, uma situação de incerteza que
que não faz bem a quem trabalhou durante, vai lá, 35 anos, a descontar e de repente não sabe se deve contar com aquilo que descontou durante tantos anos. Depois temos a situação das viúvas e dos órfãos, porque não são só os trabalhadores, porque temos situações de dependentes que precisam deste dinheiro, porque é um dinheiro que, no fundo, é garantido, é descontado durante tantos anos e deve ser posto à disposição de quem trabalhou e quem descontou. O seu minuto? Bom, o meu minuto eu vou dividi-lo em 3. O primeiro vou dedicar a todos os fazedores, não gosto muito desse termo, mas pronto, os homens do cinema angolano, né? O 5 de novembro é o Dia Mundial do Cinema e nós assistimos a um movimento cinematográfico angolano muito resiliente e nós devemos encorajar este grupo de jovens angolanos que se dedica a esta que é a chamada sétima arte. Outra parte do meu minuto vou dedicar a famílias que infelizmente perderam haveres, têm prejuízos por causa da chuva que se abateu sobre Luanda e não só. Nós temos, os números não estão a ser tão divulgados, mas temos ainda este tipo de problemas. Não é uma exclusividade nossa, não é da realidade angolana, mas a verdade é essa, que precisamos de estender a nossa solidariedade a essas pessoas. E em último momento do meu minuto, eu queria dedicar às pessoas que usam redes sociais. Nós precisamos de exigir dessas pessoas responsabilidade, porque existe já uma agência que trata dessa questão, mas acho que precisamos de reforçar um pouco mais os mecanismos de fiscalização da utilização de redes sociais, porque estão muitas vezes em causa direitos de primeira linha das pessoas e isso as autoridades devem estar atentas e as pessoas devem agir de modo responsável na utilização das redes sociais. Obrigado. Obrigado. Albino Paquis, e o seu minuto? O meu minuto hoje é dedicado a um pronunciamento que foi feito pelo jovem crispiniano da JMPLA. A JMPLA tem tido jovens, me lembro, Lute Rascova e tantos outros, que são muito congregadores. Durante muito tempo a gente não percebia se de facto o Lute Rascova era só do MPLA ou então, mas convivia com todo mundo. Não é? De repente a gente chega no convívio e estávamos ali com ele. Já também em memória, de facto, aquele grande jovem da JMPLA. Mas o Crispiniano fez uma afirmação muito ofensiva para a juventude angolana na semana passada, quando diz que a única organização é a JMPLA, porque tudo o resto são organizações criminosas. Eu acho que o MPLA tem que ter cuidado aqui com o pessoal que escolhe para estar à frente da JMPLA, porque pode provocar dissabores desnecessários. E, portanto, é esse minuto que eu queria trazer. E, por outro lado, dizer que nós, os angolanos, somos todos angolanos, independentemente da nossa cor partidária. Portanto, é preciso encontrar essa forma de congregar ao invés de separar. E eu queria dar essa nota, que é uma nota muito negativa desse pronunciamento do jovem crispiniano. De resto, dizer que as estruturas, de facto, escolham pessoas com capacidade para estar à frente da juventude, porque senão provocamos problemas desnecessários. Albino Paquis, muito obrigado, meu caro. Foi um prazer. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Foi a Revista Zinco.